Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma resolução aqui no canal Assim Facilita. Como foi prometido, hoje nós vamos resolver novamente o problema vinculado ao quadrupolo elétrico. Por que eu digo novamente? Já existe uma resolução para este problema aqui no canal Assim Facilita. A primeira resolução considerou este quadrupolo elétrico como sendo formado por dois dipolos elétricos e, evoluindo esta ideia, nós construímos esta equação que descreve o módulo do campo elétrico no ponto P devido à existência do quadrupolo elétrico. Hoje nós vamos resolver o problema por um outro caminho. Nós vamos chegar na mesma equação, no entanto, considerando que o quadrupolo elétrico do problema é formado por 4 cargas pontuais. Podemos resolver desta forma também devido ao princípio da superposição. O que eu quero dizer é o seguinte: o campo elétrico formado no ponto P é a somatória dos campos elétricos produzidos pelas cargas pontuais. Antes de começarmos a solução deste problema, eu gostaria de pedir a você, aluno, se gostar do vídeo, deixe um like, comentários, sugestões. É a melhor forma que temos para avaliar a aceitação do canal. A ajuda de vocês nos fornece uma métrica muito importante para sabermos se estamos no caminho certo, se precisamos melhorar, o que precisamos inovar. Tudo bem? Ajudem o canal. Eu agradeço de coração. Como de costume, vamos ao enunciado. Quadrupolo elétrico. A figura mostra um quadrupolo elétrico formado por dois dipolos com o mesmo módulo e sentidos opostos. Mostre que o valor de E em um ponto P sobre o eixo do quadrupolo situado a uma distância Z do centro, supondo Z muito maior que D, é dado por E igual 3 vezes Q maiúsculo sobre 4πε0 vezes Z elevado à quarta potência, onde Q igual 2 vezes Q minúsculo vezes D ao quadrado é chamado de momento quadrupolar da distribuição de cargas. Eu vou fazer um esclarecimento para não haver dúvidas. Bem, eu costumo trabalhar com a constante eletrostática fechada, da forma como está. No entanto, o livro trabalha um pouco diferente. O livro trabalha com essa constante aberta. K é igual a 1 sobre 4πε0. Percebam que 3 vezes K é igual a 3 sobre 4πε0. E é igual a 3 vezes K, portanto, este valor, vezes Q maiúsculo sobre Z elevado à quarta potência. Portanto, isso é exatamente igual a isso. Eu vou dar preferência a trabalhar com a constante eletrostática fechada para facilitar os cálculos. Apenas isso. O que é um quadrupolo elétrico? Um quadrupolo elétrico é um ente físico com a configuração expressa aqui na lousa. Logo, temos 4 cargas sobre a mesma reta suporte. 2 cargas são positivas, 2 cargas são negativas. As cargas centrais compartilham o mesmo centro. Esta carga até este centro tem distância igual a D. Este centro até esta carga tem distância igual a D. A distância do centro do quadrupolo até o ponto P vale Z. E Z é muito maior do que D. P é um ponto que se encontra sobre a reta suporte que contém as cargas. O nosso objetivo principal aqui é demonstrarmos que o módulo do campo elétrico no ponto P devido ao quadrupolo elétrico
pode ser descrito como sendo 3K vezes Q maiúsculo sobre Z elevado à quarta potência, onde Q maiúsculo vale 2 vezes Q minúsculo vezes D ao quadrado. Para tanto, vamos considerar as cargas pontuais e os seus efeitos no ponto P. Não façam confusão. Q maiúsculo se refere ao momento quadrupolar elétrico, que vale 2 vezes Q minúsculo vezes D ao quadrado. Q minúsculo é o módulo de uma das cargas contidas no quadrupolo. Para satisfazermos o problema, vamos encontrar uma equação inicial. A equação inicial descreverá vetorialmente o campo elétrico no ponto P devido à somatória dos campos elétricos produzidos por cada carga. O vetor de campo elétrico resultante no ponto P chamaremos de EP. Este vetor é igual à somatória de 4 vetores. O primeiro é o vetor de campo elétrico produzido por esta carga neste ponto. Este vetor nós chamaremos de E1, mais o vetor de campo elétrico produzido neste ponto por esta carga. Vamos chamar este vetor de E2, mais o vetor de campo elétrico produzido por esta carga neste ponto. Este vetor nós vamos chamar de E3, mais o vetor de campo elétrico produzido neste ponto por esta carga. Vamos chamar este vetor de E4. A equação na lousa descreve o vetor de campo elétrico resultante no ponto P. Vamos reescrever esta equação vetorial de uma forma mais conveniente. EP é igual a... Como podemos reescrever este símbolo de uma forma trabalhável? Ora, vamos escrever o módulo do vetor vezes a indicação de sua direção e sentido. Essa indicação será feita por um vetor unitário. Veremos adiante. O módulo de E1 pode ser escrito assim: constante eletrostática vezes o módulo da carga geradora de campo elétrico no ponto considerado. O módulo desta carga vale Q minúsculo sobre a distância entre a carga geradora de campo elétrico e o ponto considerado ao quadrado. Então aqui embaixo teremos o quê? Z mais D ao quadrado. Portanto, Z mais D ao quadrado. Agora, para este símbolo ficar bem representado, devemos multiplicar este módulo pela indicação da direção e sentido deste vetor. Como faremos isso? Multiplicando este módulo por um vetor unitário. O ponto P foi representado aqui embaixo. Vocês vão entender a razão. Esta carga positiva produz no ponto P um vetor de campo elétrico de afastamento em relação à carga geradora. Este vetor é de afastamento porque a carga geradora é positiva. Outra observação: o vetor produzido neste ponto por esta carga está na mesma reta suporte que une esta carga a este ponto. Como ele é de afastamento, vai da esquerda para a direita. É horizontal porque está sobre a reta suporte que une esta carga a este ponto. Podemos dizer que este vetor concorda com o eixo x, pois sabemos que num plano cartesiano o eixo x representa o eixo horizontal. Este vetor vai da esquerda para a direita. Portanto, concorda com o sentido positivo do eixo x. Qual é o vetor unitário que associamos ao eixo x? Ora, o vetor unitário I. Qual é o sinal dele? Ora, se este vetor concorda com o sentido positivo do eixo x, o vetor unitário só pode ser positivo. Portanto, vamos multiplicar este módulo
por I positivo. Vamos fazer agora mais vetor E2. Como podemos representar este vetor de uma forma trabalhável? Constante eletrostática vezes o módulo da carga geradora de campo elétrico, que vale Q, sobre a distância entre a carga e o ponto considerado ao quadrado. A distância vale Z menos D. Portanto, no denominador teremos Z menos D ao quadrado. Vezes, precisamos multiplicar este módulo pela indicação da direção e sentido deste vetor. A indicação e sentido deste vetor é representada por um vetor unitário. E este vetor unitário é exatamente igual ao vetor unitário anterior. Portanto, podemos multiplicar este módulo por I. Mas, eu tenho pouco espaço aqui na lousa, mas não tem problema. Acompanhem o raciocínio comigo. Eu preciso colocar mais duas parcelas aqui. No entanto, este vetor é exatamente igual a este vetor. Por quê? Estes dois vetores estão relacionados com as cargas intermediárias. As cargas intermediárias compartilham o mesmo centro para efeito de cálculo. Dessa forma, podemos considerar que estas duas cargas estão no mesmo ponto, ou seja, distam a mesma coisa do ponto P. Isto necessariamente significa dizer que eu posso fazer o seguinte: mais duas vezes o vetor E3. Como posso fazer também mais duas vezes o vetor E4. Dá na mesma. Eu vou escolher um aqui. Por acaso, eu vou escolher E3. Como nós vamos reescrever E3? Da seguinte maneira: constante eletrostática vezes o módulo da carga geradora de campo elétrico. O módulo desta carga vale Q sobre a distância da carga ao ponto considerado ao quadrado. A distância desta carga a este ponto é justamente Z. Portanto, no denominador teremos Z ao quadrado. Precisamos multiplicar este módulo pela indicação da direção e sentido de E3. Como vamos fazer isso? Multiplicando este módulo por um vetor unitário. Qual é o vetor unitário? Ora, esta carga produz, neste ponto, um vetor de campo elétrico de aproximação. Este vetor está sobre a reta suporte que une a carga ao ponto. Como este vetor é de aproximação, é da direita para a esquerda. Podemos representar este vetor desta forma. Este vetor está sobre o eixo x e concorda com o sentido negativo do eixo x. Portanto, o vetor unitário associado é menos i. Dessa forma, este módulo vezes menos i. Vamos fazer o seguinte: mais com menos dá menos. Portanto, vou apagar esse sinal, substituir por menos e tirar esse sinal daqui. Portanto, teremos este módulo vezes i agora. Percebam o seguinte: neste termo eu tenho KQI. Aqui eu também tenho KQI. Portanto, vamos colocar em evidência. O vetor EP é igual a K vezes Q vezes o vetor unitário I vezes este termo dividido por isso é igual a 1 sobre Z mais D ao quadrado. Este termo dividido por isso, mais com mais
1 sobre z menos d ao quadrado. Menos 2 vezes k vezes q sobre z ao quadrado vezes i. A álgebra que nós utilizaremos agora não é tão intuitiva, porém acompanhem comigo e no final vocês entenderão a razão de termos escolhido este caminho. Vamos reescrever esta equação de uma forma mais conveniente. O vetor EP é igual a k vezes q vezes o vetor unitário i vezes... Vamos colocar z em evidência. Como? Da seguinte maneira. Z está em evidência. Z dividido por z é igual a 1. Mais d dividido por z é igual a mais d sobre z. Isso aqui tudo ao quadrado. Percebam que isso é exatamente igual a isso. Basta realizar aqui a distributiva. Aqui vamos fazer a mesma coisa. Mais 1 sobre. Vamos colocar z em evidência. Z por z, 1. Menos d dividido por z, menos d sobre z. Isso aqui tudo ao quadrado. Novamente, percebam que isso aqui é exatamente igual a isso. Basta aplicar a distributiva. E aqui vamos completar a equação. Menos 2k vezes q sobre z ao quadrado vezes o vetor unitário i. Como eu não tenho muito espaço aqui na lousa, eu vou reapagar algumas coisas e reescrever de uma forma mais conveniente. Acompanhem comigo. Este denominador pode ser reescrito de outra forma. Como? Z ao quadrado é igual a z ao quadrado. O que está entre parênteses ao quadrado é igual ao que está entre parênteses ao quadrado. Portanto, vamos reescrever este denominador. Ficará z ao quadrado vezes 1 mais d sobre z ao quadrado. Vamos fazer a mesma coisa neste denominador. Z ao quadrado, o que está entre parênteses ao quadrado. Vai ficar z ao quadrado vezes 1 menos d sobre z ao quadrado. Reparem no seguinte. Aqui nós temos 1 sobre z ao quadrado, a mesma coisa aqui, 1 sobre z ao quadrado. Podemos colocar 1 sobre z ao quadrado em evidência. Então vamos colocar. Reparem que nós colocamos 1 sobre z ao quadrado em evidência. Portanto, vamos dividir este primeiro termo por 1 sobre z ao quadrado. Teremos como resultado isso aqui. Vamos fazer este lado aqui. Isso aqui dividido por 1 sobre z ao quadrado é igual a quanto? É igual a isso daqui. Agora, galera, vamos fazer o seguinte. D sobre z nós vamos chamar de x. Portanto, vamos colocar um lembrete aqui. X é igual a d sobre z. Portanto, no lugar de d sobre z, nós vamos colocar x. No lugar de d sobre z, nós vamos colocar x. Os dois numeradores dos colchetes vamos passar para cima. Como? Este numerador pode vir para cá. O que precisaremos fazer? Vamos manter a base
e trocar o sinal do expoente. Portanto, teremos 1 mais x elevado a menos 2. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Teremos 1 menos x elevado a menos 2. Para continuarmos a resolução, eu vou apagar a lousa e reescrever esta equação em cima. A equação que nós alcançamos vai ser desenvolvida. Ao longo do desenvolvimento, nos depararemos com este problema e com este problema. Temos aqui e aqui um binômio elevado a um expoente negativo. Como podemos sair deste problema? Utilizando o teorema binomial. Vejamos, este binômio se enquadra neste formato aqui. Este formato, se estiver elevado a um número negativo, portanto n menor do que zero, pode ser reescrito como uma série infinita. O que é uma série infinita? É uma soma infinita. No entanto, para esta soma infinita fazer sentido, ela precisa ser convergente. Para que esta série seja convergente, necessariamente, x ao quadrado precisa ser menor do que 1. No caso que temos x ao quadrado é menor do que 1, vejamos. O nosso lembrete nos diz que x é igual a d sobre z. d é muito menor do que z. Portanto, o resultado deste quociente é algo muito pequeno, muito próximo a zero. Nessas condições, se eu tenho um valor muito próximo de zero, qualquer valor nessas condições elevado ao quadrado é menor do que 1. Portanto, essa condição para o nosso problema é satisfeita. Este binômio, como está elevado a um expoente negativo, pode ser reescrito como sendo uma série infinita de termos. Como temos certeza que x ao quadrado é menor do que 1, este binômio pode ser reescrito como uma série infinita convergente. Agora, de fato, qual a fórmula que podemos utilizar para sair desse problema? A fórmula é a seguinte. Isso é igual a 1 mais n vezes mais ou menos x. Este sinal concorda com este sinal, mais n vezes n menos 1 vezes mais ou menos x ao quadrado. Este sinal concorda com este sinal. Isso sobre 2 fatorial mais n vezes n menos 1 vezes n menos 2 vezes mais ou menos x ao cubo. Este sinal concorda com este sinal sobre 3 fatorial mais infinitos termos. Embora estejamos trabalhando com uma soma infinita, necessariamente não precisaremos trabalhar com todos os termos. Na verdade, acontece o seguinte. X, como nós já discutimos, é um número muito pequeno, porque d dividido por z é um número muito pequeno. Por quê? Porque d é muito menor do que z. Portanto, um número muito pequeno ao quadrado continuará sendo um número muito pequeno. X ao cubo continuará sendo um número muito pequeno. Dessa forma, costumamos, a partir deste termo, desconsiderar os termos seguintes, porque a contribuição destes termos na somatória final é desprezível. Embora seja costume desprezar este termo e os seguintes, no caso da nossa resolução,
nós vamos considerar até este termo. Vamos partir para a prática. Como nós vamos expandir este termo aqui? Ora, 1 mais n, n vale menos 2, vezes mais x, mais m, n vale menos 2, vezes n menos 1, menos 2 menos 1, menos 3, vezes mais x ao quadrado sobre 2 fatorial. 2 fatorial é igual a 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. Isso é igual a 1 mais com menos dá menos, menos com mais dá menos. 2 vezes x, 2x. Esse termo vamos resolver com calma. Temos aqui mais x ao quadrado, ou seja, mais x vezes mais x. Portanto, temos mais com menos dá menos, menos com menos dá mais com mais dá mais com mais dá mais. 2 vezes 3, 6. 6 dividido por 2, 3. Resta fazer x vezes x, x ao quadrado. Portanto, isso substituirá o binômio. Esta expansão substituirá o binômio. Para agilizar, a expansão deste binômio está aqui. Portanto, esta expansão substitui este binômio. O que farei aqui agora é apagar o que está entre colchetes e substituir os binômios pelas respectivas expansões. Substituições realizadas. Percebemos que aqui temos mais, aqui temos mais. Podemos fazer o seguinte: eliminar os parênteses sem prejuízo da igualdade. Percebemos o seguinte: 1 mais 1, 2, menos 2x mais 2x se cancelam. Mais 3x ao quadrado, mais 3x ao quadrado, mais 6x ao quadrado. Portanto, vou apagar a lousa e reescrever a equação substituindo esses valores por este valor aqui. Equação reescrita. Vamos dar uma melhorada nessa parte aqui. O que dá para fazer? Ora, temos x aqui. X vale d sobre z. Portanto, dentro dos parênteses, temos 2 mais 6 vezes d sobre z ao quadrado, que é igual a d ao quadrado sobre z quadrado. Isso pode ser reescrito de uma forma melhor. Vamos colocar z ao quadrado como sendo o mínimo múltiplo comum entre z ao quadrado e 1. Z ao quadrado dividido por 1, z ao quadrado vezes 2, 2z ao quadrado. Z ao quadrado por z ao quadrado, 1. 1 vezes mais 6 vezes d ao quadrado, mais 6 vezes d ao quadrado. Portanto, poderemos substituir isso aqui por isso aqui. Vamos continuar o desenvolvimento. O vetor EP é igual. Vamos fazer isso vezes isso. Precisamos aplicar a distributiva na parte de cima. Então faremos isso vezes isso, depois isso vezes isso. Então temos KQI vezes 2z ao quadrado. Ficará 2kq z quadrado vezes o vetor unitário i. Agora, KQI vezes mais 6 vezes d ao quadrado. Portanto, mais com mais dá mais. 6k q d quadrado vezes o vetor unitário i. Isso tudo sobre
z ao quadrado vezes z ao quadrado, z elevado à quarta potência. Menos, aqui temos z elevado à quarta potência. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um jeito de colocar a mesma potência aqui, z elevado à quarta potência. Como faremos isso? Z elevado a 4 dividido por z ao quadrado é igual a z ao quadrado. Z ao quadrado vezes 2kqi pode ser reescrito da seguinte maneira. 2kq vezes z ao quadrado vezes o vetor unitário i. Neste termo, temos denominador igual a z elevado a 4. A mesma coisa aqui. Portanto, vamos unificar os denominadores. Portanto, isso tudo dividido por z elevado à quarta potência. Podemos simplificar também. Tudo isso aqui é cortado com isso aqui. Mais 2kq quadrado i menos 2kq quadrado i é igual a zero. Portanto, sobrará apenas isso aqui. Logo, vamos reescrever o vetor EP. EP é igual a 6kq d ao quadrado i sobre z à quarta. Estamos quase no final. Este i é um vetor unitário. Faltou o circunflexo aqui. Ora, este valor pode ser reescrito, tendo em vista que 6 pode ser desmembrado. Por quê? 6 é igual a 2 vezes 3. Vamos reescrever este valor aqui de forma conveniente. 3 vezes k vezes 2 vezes q vezes d ao quadrado sobre z elevado à quarta potência vezes o vetor unitário i. Este numerador aqui, 2qd ao quadrado, é o momento quadrupolar elétrico. O enunciado chamou o momento quadrupolar elétrico de Q maiúsculo. Portanto, podemos substituir este numerador por Q maiúsculo. Galera, este valor aqui, excluindo o vetor unitário, é o módulo do campo elétrico no ponto P devido à existência do quadrupolo elétrico. E percebam, este valor aqui, excluindo o vetor unitário, é exatamente o que queríamos demonstrar. Bem, galera, encerramos aqui mais uma videoaula. Eu agradeço de coração a atenção, a paciência. Se você gostou, deixe um like, comentários, sugestões. E se você é novo, se inscreva. Ative o sininho para receber as notificações. Eu vou ficando por aqui. Muito grato. Até a próxima.